A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Faltou imaginação para mais crimes. Ao todo, as penas chegam a quase 30 anos de prisão. Nas redes sociais, Bolsonaro afirmou, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei, fecha aspas. O ex-presidente ainda afirmou que, abre aspas, é na PGR que começa a luta, fecha aspas. E finaliza dizendo, não posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar, fecha aspas. Leandro Ferreira, o que você achou desse indiciamento? E eu pergunto, para você achar alguma coisa, você deve ter visto alguma coisa. Você viu a transcrição de depoimentos, diálogos interceptados, algum documento que prove que houve essa tentativa de golpe? Ou você se informou pelos relatórios e conclusões da Polícia Federal? Eu queria tanto te ouvir. Meu caro Fernando Capês, que prazer estar aqui de volta nesse dia, que vou me juntar a você, valorizando o trabalho da polícia que entregou esse relatório, né? Então, estou aqui hoje para me somar ao Capês, que valoriza muito o corpo policial do nosso país, né, para dizer que finalmente tivemos aí o indiciamento pela Polícia Federal, não só do Bolsonaro, mas de uma penca, e mais de uma penca, né? Porque 37 é bastante gente. Na penca a gente fala de banana, né? E normalmente a gente ali, né? Nesse caso aí são 37. E o que eu vejo é o seguinte, Capês, me parece que ainda está num estado reservado, né? Esse relatório final aí do indiciamento, mas que a imprensa tem noticiado que tem mais de 800 páginas, né? E entendo que essas 800 páginas, para não decepção das pessoas, ele precisa mesmo vir cheio de provas. Mas é uma etapa que consiste ainda, justamente, vocês sabem melhor do que eu, no indiciamento, ainda vai para o Ministério Público, ainda vai para a Procuradoria, né, vai para os processos no Supremo Tribunal Federal, e tudo isso vai levar algum tempo em que todos nós, não só eu, Capês, vamos poder analisar essas provas, mas quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal a partir do trabalho que fez a polícia. Isso, nesse momento, é caso de polícia, né? Mas se você me perguntar pessoalmente se eu vi ou não vi, o que eu vi foi aquela baderna no dia 8 de janeiro de 2023, né? Que, obviamente, pareceu para todo mundo que tem o mínimo de bom senso algo coordenado. Não me surpreende que a estrutura utilizada para coordenar tudo isso tenha se cedido muito mais para além daquele 8 de janeiro, e isso tudo que está sendo dito por aí possa ser verdade. Ainda bem, né, que nós não tivemos baixas das autoridades desse país, como está se apontando nesses indiciamentos que se tentou. Meu querido Davi Andrade, indiciamento é o ato pelo qual, a partir de evidências específicas e particulares, comprovadas, se consegue, pelo método indutivo, apontar a probabilidade de alguém estar envolvido em um crime. Eu confesso que, desse inquérito, eu queria ver quem foram aqueles que planejaram o ato. Quem são aqueles que financiaram o ato? Até agora eu vi pessoas presas que estavam ali andando, algumas delas que subiram a rampa, entraram, e outros vândalos que estavam destruindo objetos lá dentro. Mas eu não vi as provas que mostram quem planejou efetivamente. É isso que eu gostaria de dar uma olhada para poder eu emitir uma opinião. Eu queria perguntar para você, teve conhecimento de alguma prova de quem planejou, aonde planejou, quem financiou, ou até agora o que você viu é o que está aparecendo aí na mídia? Boa tarde, Capês, boa tarde a todos que nos acompanham, essa mesa sempre brilhante. Capês, não vi. Eu vi a peça, o ofício que a Polícia Federal encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito, que, aliás, preside o inquérito em que ele próprio é uma das vítimas, né? Porque se supõe que, no conjunto dessas ações, ele seria também alvo desse golpe. Então, ele é juiz e ele é vítima.
coisa, né, Capês, que sabemos que é vedado no Código de Processo Penal. O juiz não pode atuar como juiz no processo em que ele próprio é parte. Está lá no Código de Processo Penal, um negócio incômodo, né, porque as leis hoje no país têm pouco ou nenhum valor, né, mas está lá no Código de Processo Penal. Enfim, eu vi do ofício, Capês, uma coisa que me preocupou, que é uma narrativa quase que linear, no sentido de que 8 de janeiro de 22, o indivíduo que se matou na porta do Supremo Tribunal Federal com uma bomba recentemente, e essa suposta arquitetura de um golpe ou de um plano que se valha como golpe, tudo isso está concatenado, ligado a um evento muito coordenado por uma equipe, né, por um time que supostamente seria chefiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Do ofício que li, Capês, eu vi muita narrativa, nenhuma prova concreta, né? E a gente tem essa coisa incômoda na Constituição, que é a presunção de inocência, né, Capês? Coisinha chata, né? Num país em que a lei pouco vale, que a Constituição vale menos ainda, tem lá a presunção de inocência, né? Tem o pressuposto do devido processo legal, de que ninguém pode ser preso sem responder um processo dos limites do que a lei impõe. Enfim, me preocupa muito, Capês. É claro que os fatos, né, como são narrados, né, se comprovados, são graves. Mas é isso que você disse. Cadê a prova? A prova concreta de que o tipo penal, né, Capês, descrito no Código Penal, foi de fato concretizado. A gente não tem isso. Nós temos uma narrativa e uma ebulição, né, um fervor, principalmente da imprensa tradicional, no sentido de já pré-condenar todas aquelas pessoas que foram indiciadas, né, Capês, como você muito bem disse, indiciadas, não denunciadas. O Ministério Público, que detém o monopólio da ação penal, não denunciou nenhum deles ainda. É um indiciamento, uma peça inicial, que pode, inclusive, no processo penal, ser recusada pelo Ministério Público, né? Mônica Rosenberg, eu tendo a concordar com a primeira parte do pronunciamento aqui do meu amigo Leandro Ferreira, porque os fatos são gravíssimos, ser verdadeiros. Evidentemente que são fatos que têm um dano reputacional enorme e penas altíssimas. Agora, eu critiquei muito, e fui criticado por isso, alguns métodos da Lava Jato. Eu vi falsificação de provas, eu vi prisões em que o sujeito estava preso, era chamado, aí se falava para ele, você vai delatar? Não, então você volta para a prisão. Tudo que a lei não autoriza. E toda vez que existem manifestações autoritárias nos órgãos de controle do Estado, isso é um risco para toda a sociedade. Então, eu pergunto a você, como estou perguntando aos demais, é necessário que os fatos, sua excelência, o fato, venham a público. Nós estamos vendo aqui conclusões, frases, adjetivações, narrativas, mas o fato objetivo, esse é o mais importante que, pelo menos nós, advogados, nos apegamos tanto, não? Sim, Capês, e realmente nós temos aí um quebra-cabeça no qual faltam muitas peças. As peças estão aparecendo, estão sendo encaixadas, mas você fala de fatos e há fatos que todo mundo pode ver. O primeiro deles, importantíssimo, 4 generais indiciados. É a primeira vez em que há generais indiciados. É um primeiro passo, não é condenação, não há sequer denúncia, tudo isso é bem importante. Deixar claro que há que ser respeitado o devido processo, porém, o processo é justamente isso, encaminhamento, uma série de ações. E a primeira, inclusive a segunda, que é o indiciamento, já aconteceram. Então agora vamos ver se haverá denúncia, confiando ou não na Procuradoria-Geral, o que vai acontecer terá um resultado. Porém, os acontecimentos que todo mundo viu, esses generais aí indiciados, é a primeira vez. E a grande diferença entre um país sério e um país de bananas é que num país sério não há intocáveis. Inclusive, generais, se há indícios probatórios contra eles, devem responder perante as autoridades. Isso é extremamente saudável para o Brasil. Por outro lado, também todo mundo viu que o 8 de janeiro aconteceu após uma série de fatos, todos eles descritos justamente nesses documentos e nesses relatórios que foram encontrados, que incluem, por exemplo, descredibilizar as urnas eletrônicas. Todos nós vimos o presidente Bolsonaro colocando dúvidas sobre o processo eleitoral e as urnas eletrônicas. Manter mobilizadas as pessoas que, por não acreditar nas urnas, não aceitavam o resultado das eleições. Nós vimos isso acontecendo. Nós
vimos aquelas mensagens dizendo aguentem 72 horas, patriotas. Nós sabemos quantas pessoas foram para as portas dos quartéis acreditando que haveria alguma reação, algum tipo de fato, nem que fossem extraterrestres vindo à Terra para tirar aquele resultado que não era o correto. Tudo isso nós vimos isso acontecer. E agora o que aparece é que talvez Bolsonaro estivesse por trás de tudo isso. É importantíssimo até para quem defende o presidente Bolsonaro saber se é ou não real que ele esteve envolvido. Então, você coloca bem, talvez ele estivesse envolvido. Talvez não basta para o indiciamento. O que o indiciamento provavelmente ele está envolvido. E provavelmente precisa ter um fato objetivo. Ninguém está defendendo o fato em si que está sendo imputado, mas tem uma coisa muito importante que chama nexo causal. Ele deu causa, isso tem que ser demonstrado. Isso é uma segurança para toda a sociedade, seja de esquerda, seja de direita, seja mais duro, mais conservador, mais progressista. É uma garantia para todos, porque há pouco tempo a esquerda reclamava de alguns métodos de investigação e agora é a direita que está investigando. Não tem que ser politizado isso. Investigação tem um método, que é um método técnico e profissional. Rodolfo Maris. Capês, aliás, boa tarde a todos meus amigos aqui, você em casa. Você acabou de tirar da minha boca aqui o que eu estava escrevendo, nexo causal. Eu, como estudante de direito, eu quero muito entender quais são esses indícios em que Bolsonaro está sendo envolvido. Devemos lembrar que, além do 8 de janeiro, estão tentando imputar também a questões das joias e também o cartão de vacinação. Toda a delação do Marucide corresponde a ele caguetar a Eliseu X9 em que o mandante de tudo isso seja Jair Messias Bolsonaro. Mas o que a gente está vendo aqui é que está longe disso acontecer. Por ele ser ainda um grande líder da direita, nós estamos vendo esse nexo causal. E como estudante de direito, Capês, eu queria muito te fazer uma pergunta e deixar essa pergunta para todos em casa, na questão do Alexandre de Moraes e que tange ele julgar esse caso, tá? Porque, como bem disse aqui o meu amigo Mineirinho, que eu tenho muito apreço, o artigo 144 do Código de Processo Civil e o artigo 252 do Código de Processo Penal diz que o impedimento está vinculado aos aspectos objetivos das relações do magistrado e se configura como matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser arguido em qualquer fase do processo. Uma vez configurado, o juiz está proibido de exercer a jurisdição do processo. Por que o ministro Alexandre de Moraes, então, ainda toma conta desse processo? Mônica Rosenberg, quer falar? É que o rito no Supremo Tribunal, porque esse processo corre no Supremo, e o rito no Supremo é um rito diferente, inclusive eu sou absolutamente contra esses processos, ou esse privilégio, o foro privilegiado, eu acho um absurdo, e o Supremo Tribunal não está capacitado para justamente fazer produção de provas. Esse tipo de julgamento deveria acontecer de acordo com o processo crime normal, e não o rito específico do Supremo. Então, é um rito diferente. Não há dúvida, acho que há consenso, até o Leandro concorda, que a situação do Alexandre de ser réu, vítima, acusador, testemunha, servir o café é muito complicado, difícil de entender e de engolir. Porém, nós devemos lembrar que no inquérito, na fase de inquérito, e o Capês me corrija porque eu não sou do penal, na fase de inquérito não há suspeição. Na fase de inquérito, o que está se fazendo é a produção de provas e nós não estamos aqui para questionar o relatório de 800 páginas da Polícia Federal. Devemos confiar que ali há indícios. Bom, sim. A questão que se coloca o Supremo Tribunal Federal havia uma súmula que determinava que, mesmo após o término do mandato, continuava competente o foro privilegiado. E essa súmula foi cancelada. Exato. Então, após a cessação do mandato, a pessoa não tem mais direito ao foro privilegiado. Foi recente a decisão. Exato. Agora ela foi restabelecida. Então fica um jogo de puxa e empurra, que isso aqui é muito ruim para a segurança jurídica, não é? Exato. O ideal é a serenidade na apuração, como tinha que ser em todos os momentos, inclusive na Lava Jato, e eu falei isso na época, várias vezes, inclusive subi na tribuna, apoiado até por deputados petistas, que falavam, se você é jurista, dê a sua opinião. Eu dizia, isso aqui está errado. E eu também acho que a apuração tem que ser feita serena, pelo juiz natural da causa, que é aquele que seja dotado de imparcialidade, que o juiz que seja instrutor, que participa da produção da prova, não seja aquele que vai julgar, como o próprio tribunal, o Supremo Tribunal Federal, considerou constitucional o juiz de garantias. E eu penso que
a serenidade e a objetividade das provas é uma conquista de toda a sociedade e não de um determinado específico nicho de direita, de esquerda, conservador ou progressista, não é? Sim. Muito bem, eu acho que nós podemos ir girando o assunto, né? O Leandro Ferreira quer falar mais um pouquinho. Então, Leandro Ferreira, eu gostaria de ouvir você, porque nós vamos ficar mais nesse assunto, ficamos mais nesse assunto. Leandro, eu pergunto a você, você gostaria de sofrer uma acusação com base numa narrativa, ou você acha que a maior garantia que você teria como cidadão num Estado democrático de direito é conhecer objetivamente as provas que estão sendo apresentadas a você e ser julgado por um juiz imparcial apontado de acordo com as regras de competência de ampla publicidade? Como você gostaria se fosse com você, meu amigo Leandro Ferreira, que veio hoje com a língua um pouco afiada para esse programa? Sabe por quê, Capês? É porque sextou. Hoje é o dia que a gente tem que fazer algumas celebrações, algumas comemorações. Não estou dizendo que eu estou comemorando esse indiciamento do Bolsonaro, tá? Não é isso. Mas eu acho até, Capês, que essa sua pergunta parece aquela capciosa de cursinho, né? de concurso. Então, eu acho que a nossa audiência aqui, né, o estudante que está prestes a prestar o AB ou o cara do cursinho que está estudando aí para concurso, está se valendo muito aqui, inclusive eu também, das possibilidades de aprender um pouco mais sobre processo penal, as súmulas vinculantes que se aplicam e assim por diante. Agora, eu entendo que essa situação do Alexandre de Moraes certamente não é a ideal. Né? Eu acho até que se expandiu muito esse inquérito entre aquela primeira ameaça que ele sofreu no aeroporto, se não me engano, algo assim, né? Até o que a gente tem agora. Agora, comparar isso com a Lava Jato é um pouco diferente. Né? O que nós vemos é que na Lava Jato foram feitas prisões arbitrárias para que as pessoas, antes mesmo dos processos, né, de indiciamento ou até antes de qualquer tipo de julgamento, em qualquer instância. Né, as condições coercitivas, por exemplo, foram um absurdo autorizado, né, sem a menor condição de se dizer que se tinha... Mas, Leandro, se você não te... Porque não é para cortar o seu raciocínio. Claro. Para caminhar no sentido do seu raciocínio. Na Lava Jato, investigava-se corrupção bilionária. Você tinha funcionários da Petrobras que devolveram 300, 400 milhões de reais que tinham embolsado ilicitamente. Mas esses estão soltos. Não, só estão presos, só cumpriram pena os delatores. Os delatados todos estão livres. Essa é a conclusão. Inclusive, os delatores reclamam disto. Agora, ali o que eu considero errado, independentemente de ser uma investigação de vulto, de corrupção, de uma lesão, é o procedimento de você prender a pessoa, e muitos reclamaram para advogados, colegas meus que iam falar, o sujeito estava preso em Bangu, aí ele era chamado, vai delatar? Não, então volta para lá, nós queremos o político tal. E isso aconteceu muitas vezes. Então, eu falo, isso aqui é chamada conta de chegar. Você quer pegar alguém, faz uma conta de chegar. É isso que eu digo, isso é contra o Estado Democrático de Direito, isso ameaça a democracia, ameaçar o direito de todo mundo de ser investigado de acordo com as regras vigentes.